Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma live Ansiedade e Depressão na Prática, onde eu te ensino a controlar esses dois problemas o mais rápido possível. E nessa live de hoje eu vou responder as principais perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram e também dos meus pacientes. É bem provável que deva ter alguma pergunta que você tem mais dúvida, só que você não conseguiu achar ainda essa dúvida na internet, ou seja, a resposta na internet. Então fica até o final para que você possa ter a sua pergunta sanada. É interessante você ter a pergunta por meio de um profissional respondida, justamente porque você vai ter o direcionamento correto e o direcionamento mais adequado para o seu quadro clínico, para aquilo que você realmente sofre. Então esse vídeo aqui ele é importante para as pessoas que sofrem com depressão, sofrem com ansiedade, e se você se enquadra nesses dois quadros, é interessante que você fique até o final, tá bom? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Felipe Galan, tá? Eu sou psicólogo clínico, sou perito judicial e estou me especializando em neuropsicologia, ou seja, um profissional que estuda a respeito do funcionamento cerebral. Então a primeira pergunta que eu mais recebo dentro da clínica é: existe cura para depressão ou para ansiedade? Não existe cura para depressão e ansiedade, existe tratamento. O mais adequado de se chamar não é cura, e sim tratamento. Por quê? Porque a palavra cura, ela tem como se fosse uma ordem mais religiosa, um cunho mais bíblico, algo milagroso. Então as pessoas entendem cura como se fosse algo que o profissional vai retirar de dentro da pessoa e ela nunca mais vai sofrer com aquilo. Então sempre que você fala assim, dá para curar a depressão? Dá para curar a ansiedade? Passa a impressão que você vai no psicólogo, vai lá no psiquiatra, no médico, ele vai passar um remédio milagroso, você vai tomar um remédio milagroso e nunca mais vai sofrer com esse problema. Você vai tirar esse sofrimento e esse sofrimento vai ficar de longe. Na verdade não funciona assim. O termo cura, ele passa essa visão religiosa justamente porque é onde as pessoas mais viam dentro de estudos bíblicos. Olha, Jesus curou o cego, então de forma milagrosa ele fez um milagre, acabou fazendo com que ele voltasse a enxergar. E dentro da saúde mental, a palavra tratamento é quando você entende que o problema da depressão ou da ansiedade ele pode voltar a qualquer instante, dependendo do que você fizer em relação à sua própria vida. Então, se você for uma pessoa que não se importa muito e não se cuida muito, mesmo fazendo um tratamento desses dois problemas, eles podem voltar a longo prazo. Por isso que é importante vocês aprenderem técnicas adequadas e não só ficar atrás de medicações, para que você volte sempre no caminho da prevenção e não fique sempre no caminho da remediação, ou seja, tentando resolver problemas, sendo que você pode impedir de que surjam problemas, por exemplo. Então o correto é, existe cura? Não, existe tratamento, existe técnicas específicas que você pode fazer, você pode até fazer a combinação junto com as medicações, mas quando você sabe de técnicas específicas, você consegue ter o controle muito mais eficaz e criar um movimento muito mais de prevenção, ou seja, evitar de ter problemas futuros com esses dois problemas. E caso você tenha problemas de depressão ou de ansiedade, como eu vira e mexe tenho problemas com ansiedade, eu consigo controlar muito rápido porque eu sei exatamente qual é a técnica que eu tenho que fazer para controlar, tá bom? Agora, a segunda pergunta que eu mais recebo é: por que eu tomo medicações e não consigo curar? Então, como eu acabei de responder, primeiramente, não existe cura e existe tratamento. Agora, por que as pessoas tomam medicação e não cura? Nós aprendemos por meio da medicina clássica que quando você tem um problema, você vai no consultório médico, ele vai te passar a medicação, ou fazer uma cirurgia, ou um procedimento clínico ali dentro mesmo, ali na hora com você, e o problema vai ser resolvido automaticamente. E essa causa e efeito com a medicina, nós acabamos nos acostumando mal. Poxa, eu tô com gripe, eu vou no otorrino, ele vai passar o remédio certo e esse remédio vai atuar no vírus e eu vou conseguir curar o meu problema que seja destinado à gripe. Olha, estou com dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona. Olha, eu estou com um problema de infecção na pele, eu fui no dermato, ele passou uma pomada que resolveu um problema. Olha, eu tenho problema de espinha, aí eu acabei tomando isotretinoína, Rocutan, e as minhas espinhas foram embora. Ou seja, nós temos esse costume histórico de aprendermos que a medicina, basicamente, ela vai resolver tudo como se fosse algo muito simples. Só que quando nós entramos dentro do campo da saúde mental, a complexidade do tratamento e da melhora de depressão e de ansiedade aumentam. Por quê? Porque um vírus da gripe, ele é algo muito específico, ou seja, é um vírus que você está portando e a medicação vai atuar ali. Pode tomar um
ou antibiótico, alguma coisa, por exemplo, e aí você pode resolver aquele problema o mais rápido possível. Agora, quando envolve questões de saúde mental, o problema ele é biopsicossocial, ou seja, vamos supor que você é uma pessoa que está com a saúde em dia, só que você tem problemas na sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos, e você é uma pessoa que não gosta muito do seu trabalho. É bem provável que por conta disso, você vai ficar depressivo, deprimido, triste, com baixa autoestima, você vai ficar desanimado ou muito estressado, porque você não gosta do serviço, então você vai chutar o pau da barraca. Então você percebe que a medicação em si, ela não te ensina como que você tem que lidar com a sua mulher ou com o seu filho. Basicamente o que você vai aprender ali é o seguinte, é ter a medicação que vai reduzir os seus sintomas, só que não vai ensinar o que você tem que fazer diante de uma crise. Então basicamente as pessoas que acabam se viciando por meio da medicação, não é só por conta do vício, por meio da parte química que as medicações têm, principalmente se forem tarja preta, mas sim por conta desse movimento corporal, de não saberem técnicas e ficarem só correndo atrás da medicação quando a crise vem. Então por isso que as pessoas tomam e não melhora. Vou dar mais exemplos aqui. Então vamos supor que você seja uma pessoa que come bem, dorme bem, faz atividade física, se cuida, que você está bem no serviço, você está bem financeiramente, você é uma pessoa socialmente muito agradável, só que você mora dentro de um relacionamento abusivo, você mora dentro de uma casa que tem uma relação abusiva, onde você apanha do rapaz, onde você realmente sofre naquela relação. E aquele sofrimento, então na hora que você volta para sua casa, é onde você começa a ter crises. Vai adiantar tomar a medicação? Vai reduzir os sintomas, mas vai resolver o problema? Não. Por isso que as medicações elas não resolvem o problema de forma geral. Mas o meu vizinho tomou e melhorou, Felipe. Então, mas pode ser que a vida do seu vizinho seja algo muito mais fácil, mais tranquilo, e ele só estava sofrendo sintomas com ansiedade. Ou seja, ele só tinha sintomas de ansiedade, tomou medicação, reduziu os sintomas, mas ele tem uma vida equilibrada e muito bem controlada. Então, cada caso é um caso. Por isso que os profissionais, eles, na hora de fazer a consulta, eles fazem uma investigação muito profunda para tentar descobrir o que está acontecendo com você, no seu caso específico. Por isso que pessoas tomam medicações por meses e até anos. Comente aqui abaixo quanto tempo que você já toma a medicação e também qual que você toma. É bem provável que você toma por mais de meses já. Não tem problema em tomar a medicação, eu não sou contra em tomar. Muito pelo contrário, eu sou muito a favor. Só que desde que você associe a medicação ao aprendizado de técnicas, ao aprendizado do que fazer. Sem isso, não vai adiantar ficar tomando, tá bom? A terceira pergunta que eu mais recebo é: quais são os sintomas de ansiedade e depressão? Felipe, como é que eu sei que eu estou com depressão ou como eu sei que eu estou com ansiedade, por exemplo? Então vamos lá. Primeiramente, não existe sofrer com ansiedade ou sofrer com depressão. O que existe é qual é o tipo de ansiedade que você sofre e qual é o tipo de depressão que você sofre. Então primeiro você tem que descobrir qual é o tipo de sofrimento que você tem. Então vamos lá, primeiramente você tem que entender que ansiedade e depressão são dois problemas diferentes. Primeiro, ansiedade normal não é um defeito, ansiedade normal não é um problema, não é uma doença. Agora, a depressão por si só é uma doença. Então a ansiedade, quando nós temos, ela é um sentimento de preocupação normal e que serve para que você possa se preocupar com o seu futuro para que você possa evitar um problema. Por exemplo, estou preocupado porque eu não sei se os meus cachorros eles terão comida para comer enquanto eu estiver viajando. Perceba que você está preocupado e essa preocupação gerou ansiedade e essa ansiedade está te fazendo pensar para que você possa resolver um possível problema de fome dos seus cachorros. Pronto. Tá vendo como é bom a ansiedade? Agora vamos supor que você viaje, esqueceu dos cachorros e fica preocupado lá na viagem. Aí sim, você vai ter uma ansiedade exacerbada, muito alta, ou seja, vai aumentar o nível de preocupação porque não tem mais o que fazer, e aí você vai ficar preocupado que os cachorros podem passar fome. Aí você começa a se configurar a um problema de ansiedade, mas ainda não é uma doença com ansiedade. Agora vamos supor que você anda muito preocupada, muito tempo e demais e já passou semanas e até meses. Aí sim você sofre com algum transtorno de ansiedade. Aí nós temos que descobrir qual é o tipo de transtorno, ok? Então perceba que quando as pessoas perguntam quais são os sintomas da ansiedade e depressão, aí eu falo, olha, os sintomas variam dependendo do que você sofre, com o que você sofre. Então vamos supor que você sofra com transtorno de ansiedade generalizada, que é o tipo de transtorno mais comum entre as pessoas aqui no Brasil, tá bom? Aí é bem provável que você seja aquela pessoa que tem uma preocupação excessiva, que tem dificuldade para dormir, aquela pessoa muito irritada, que tem insônia, aquela pessoa que tem problema de concentração, aquela pessoa muito agitada, sabe?
que você é aquele tipo de pessoa que tem pensamentos acelerados e pensamentos muito agitados, tem pensamentos confusos, porque como tá aquele mar de pensamentos, você fica muito confusa. Aí são aquelas pessoas que têm um pouco do batimento cardíaco acelerado, que fica comendo unha, é aquela pessoa mais perfeccionista que quer tudo na hora. Esse daí é um transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, tudo deixa a pessoa extremamente ansiosa. Existe também o transtorno do pânico, que é aquele onde a pessoa tem várias crises no mesmo dia ou na mesma semana. Sabe aquelas crises, aqueles ataques de pânico que você acha que você vai morrer a qualquer instante? Então, justamente perceba que se você tem um tipo de ansiedade, é um sintoma específico. Se você tem outro tipo, são outros sintomas. Então, qual é o tipo de ansiedade que você sofre? Agora, quais são os sintomas da depressão? É a mesma coisa. Com qual depressão você sofre? Existe a depressão unipolar e existe a depressão bipolar. Dentro do campo da depressão unipolar, existe a distimia, a depressão sazonal, a depressão resistente, a depressão psicótica, como dentre outras depressões. E no caso também tem a depressão bipolar, que é quando a pessoa tem dois polos, né? A pessoa ela é bipolar, então ela é depressiva e ela pode ter sintomas hipomaníacos ou maníacos. Então você percebe que quais são os sintomas? Depende. Então, primeiramente, é interessante você tentar reparar com o que você sofre. Olha, eu tô sentindo isso. Ok, então tenta perceber quais são os sintomas e depois se esses sintomas eles se encaixam em qual tipo de ansiedade ou qual tipo de problema de depressão. Mas Felipe, qual é a diferença de depressão para ansiedade? Então vamos lá. Ansiedade envolve problema de medo, ou seja, quando eu estou com medo de algo, eu fico preocupado. Agora, depressão envolve o nosso humor, ou seja, entre alegria e tristeza, tá bom? Então, depressão envolve questões do humor e ansiedade questões de medo. Agora, a outra pergunta que eu mais recebo é, Felipe, como controlar a ansiedade e a depressão? Primeiramente, as pessoas precisam entender, conforme eu já expliquei, que não existe só medicação, que não existe uma cura mágica, existe tratamento. Então, o controle da ansiedade e o controle da depressão, ele precisa ser focado dentro de questões biopsicossociais. Vamos tratar dentro das questões biológicas primeiro. É interessante que das questões biológicas você passe a dormir melhor, ou seja, se preocupar mais com o seu sono, fazendo higiene do sono, fazer atividades físicas. Já foi comprovado que a atividade física é o principal ponto de tratamento da ansiedade, porque desenvolve em nosso cérebro o processo de neurogênese, ou seja, nascimento de novos neurônios. É interessante que você evite comer alimentos que sejam alimentos mais inflamatórios, que sejam alimentos que podem danificar o seu intestino ou prejudicar o funcionamento do seu sistema nervoso entérico, que é o sistema do seu intestino, e fazer com que você desenvolva desbiose intestinal. É interessante que você sempre faça os seus exames de sangue para ver o nível de vitamina, essas coisas. Na parte social, é interessante que você invista muito em suporte social, nas suas amizades, em ter um bom relacionamento lá no seu serviço, na sua casa. É interessante que você sempre busque estar de bem com as pessoas e mantenha as suas relações de amizade que sejam mais íntimas, para que você possa compartilhar as suas dores e também as suas vitórias. Porque o suporte social é comprovado também como um outro comportamento protetivo e que reduz a depressão ou a ansiedade, tá bom? Agora, a parte psicológica é quando você se cobra menos, é quando você sabe resolver os seus problemas, é quando você aprende a fazer técnicas de respiração, é quando você aprende a fazer técnicas como mindfulness, como técnicas como do acalme-se, é quando você sabe meditar corretamente. Então você perceba que para controlar a depressão ou a ansiedade, é interessante que você mantenha a sua vida em equilíbrio e você trabalhe com os 3 principais pontos, que é os pontos biopsicossocial. Mas dando dicas um pouco mais rápidas, é interessante vocês entenderem que quando chega um paciente para mim, eu faço um levantamento de fator de risco e fator de proteção. O que é isso? Fator de risco é tudo aquilo que piora a depressão e a ansiedade do meu paciente. É tudo aquilo que ele expõe ele no risco. Por exemplo, se ele não dorme bem de jeito nenhum, isso vai aumentar os níveis de depressão dele. Ou se não, pode piorar a ansiedade dele. Agora, tem diferença de fator de proteção e fator de risco. Então, o fator de risco são coisas que pioram, que podem agravar o problema. Ou, agora, o fator de proteção são comportamentos protetivos. São aqueles comportamentos que reduzem os fatores de risco ou que podem te prevenir contra um possível problema. Então, nesse caso aqui, como controlar a ansiedade e depressão? Aumentando os comportamentos de proteção e diminuindo os comportamentos de risco. Então faz uma listinha aí na sua casa, considerando o modelo biopsicossocial. Como bem?
Tô cuidando do meu intestino? Tô cuidando das minhas amizades? Faço atividade física? Estou buscando técnicas que me ensinem a controlar? Estou mantendo a minha vida organizada? Estou com os meus problemas muito bem administrados? Não, não estou. Então, como controlar? Você percebe que é algo muito mais complexo. Mas, Felipe, eu posso associar a uma medicação? Pode, claro que pode. O que não pode é você achar que a medicação sozinha vai curar o problema como ajudou o seu vizinho. O seu vizinho, ele tem uma vida que é diferente da sua e pode ser que ele conseguiu só com a medicação diminuir os sintomas. Agora, a medicação, no geral, ela não vai te ensinar a caminhar, ela não vai te ensinar a comer melhor, ela vai facilitar o processo de tratamento. Agora, o controle, sim, ideal, você pode associar a ela, mas desde que você não a veja como se fosse uma cura, e sim um auxílio para os demais comportamentos e técnicas que você terá que adotar para que possa melhorar, tá bom? Outra pergunta que eu mais recebo é: qual é o melhor remédio para depressão e ansiedade? E aqui a pergunta é: não existe melhores remédios, existe melhores tratamentos. Então os profissionais, quando eles avaliam, por exemplo, eu quando avalio o meu paciente, é igual eu acabei de falar, eu faço um levantamento de fator de risco e proteção e eu vejo exatamente quais são os riscos que ele tem que pioram o quadro dele ansioso e tento ensinar comportamentos protetivos. Agora, por que não existe uma medicação ideal? Pensa comigo. Se você é uma pessoa que está com gripe, a gripe vem de um vírus, e esse vírus que está dentro de você é o que está te fazendo ficar doente. Quando a medicação entra no seu organismo, ela vai atacar o vírus. Por quê? Porque o vírus é a principal causa do seu problema que te deixa doente e que te deixa gripado. Então vai resolver, instantaneamente. Agora, quando você sofre com depressão ou com ansiedade, mesmo que você tome a medicação do momento ou faça o tratamento do momento, não vai adiantar se você não adequar a sua vida a ter mais comportamentos protetivos, de fator de proteção. Não vai adiantar. Por quê? Porque a medicação não vai ensinar o seu filho a ser mais educado, não vai ensinar a sua mulher a ser mais legal com você, não vai ensinar o seu chefe a ser mais bonzinho. Você que tem que aprender comportamentos, aprender técnicas específicas para conseguir exatamente abordar essas pessoas e conversar com essas pessoas e tentar resolver o problema. Então, não existe a medicação ideal, existe o tratamento adequado. Próxima pergunta que eu mais recebo: eu sempre serei ansioso? Sempre serei doente? E a resposta é não. Existem casos específicos onde a pessoa pode sofrer com depressão recorrente, né? Ou se não, uma depressão que ela tem uma dificuldade muito grande de fazer o tratamento, e pessoas que vão sofrer com ansiedade porque elas têm muita dificuldade de controlar. É um caso ou outro, são casos raros. Agora, no caso, se você fizer o tratamento adequado, você buscar bons profissionais, você aprender boas técnicas e seguir o passo a passo regrado, vai aumentar a probabilidade da sua melhora e você pode ter certeza que você não vai sofrer com esses dois problemas. Só que você tem que buscar tratamento adequado, um profissional adequado, técnicas adequadas e exatamente pessoas que estão ali aptas e especializadas a te ajudar. E você tem que colocar isso em prática. Por quê? É certeza que colocar em prática vai resolver? Não. Não, porque depende de outros fatores, mas o que você tem que fazer é aumentar os fatores de proteção para que você aumente a sua probabilidade para que você possa melhorar. Aí sim você vai conseguir viver livre desses dois problemas. Agora, o que você não pode é acreditar naqueles profissionais que acabam postando na internet que tem como resolver em um passe de mágica o seu problema com depressão ou com ansiedade. Não funciona assim, tá bom? Agora, em casos específicos e raros, existem pacientes que mesmo com todo tipo de tratamento, ele tem dificuldade de conseguir reduzir esses dois quadros clínicos de depressão ou se não de ansiedade. Mas na maioria dos casos, as pessoas que fazem um tratamento, que tomam a medicação adequada, que aprendem as técnicas, que faz o controle geral biopsicossocial, tem muito fator de proteção, aí sim ela consegue viver uma vida livre desses dois problemas. Mas é aquilo que eu falei, tem que buscar bons profissionais e saber boas técnicas e tem que se empenhar para conseguir resolver o problema, tá? Senão fica difícil depender só de forma passiva de médico, de psicólogo. O tratamento da depressão e da ansiedade envolve a questão de saúde mental. Você perceba que quando você está com gripe, a medicação que faz o papel sozinho. Você fica parado lá enquanto a medicação acaba com o vírus. Agora, depressão e ansiedade depende mais de você do que do profissional. Porque é você que tem que pôr em prática, é você que tem que correr atrás, é você que tem que ser mais ativo no tratamento do que os profissionais, tá bom? Por isso que é mais difícil. Porque o nosso cérebro, ele foi programado para estocar energia e querer fontes de energia muito rápido. Então, por isso que ele gosta de comer doces,
coisas de glicose, por exemplo, açúcar, e ele tem preguiça de fazer certos comportamentos. Por quê? Porque ele não gosta de gastar energia, ele gosta de reter energia e consumir energia o mais rápido possível. Então, justamente, as pessoas estão engordando e ficando mais sedentárias, tá bom? Então, é interessante vocês entenderem esses pontos. A outra pergunta que eu mais recebo é: depressão e tristeza são coisas diferentes? Sim, são sim. Por quê? Porque depressão é um transtorno, é uma doença. E tristeza nada mais é do que uma emoção, um sentimento. Ou seja, doença é uma condição de anormalidade que vai alterar, modificar o funcionamento normal do seu organismo. Ou seja, você não escolhe ter depressão, porque de forma involuntária ela vai alterar processos fisiológicos dentro do seu cérebro e do seu organismo, fazendo com que você sinta menos prazer naquelas atividades que você sentia muito prazer, fazendo com que você se isole das outras pessoas, fazendo com que você não sinta mais tanta motivação para querer fazer outras atividades, fazendo com que você queira ficar mais em casa, mais quieto, menos falante, fazendo com que você acabe sentindo dores no corpo que nem são explicadas. Ou seja, você vai entrar dentro de um processo de tristeza profunda e desânimo que parece que alguém te tirou da tomada. Então isso é algo involuntário, é o seu cérebro que acaba tendo essa dificuldade de forma involuntária, por isso que ninguém escolhe. Por isso aquelas pessoas que falam que você é tonto, fraco, que você é uma pessoa que não aguenta o tranco, que você tem falta de Deus na vida, que você é uma pessoa que precisa aprender mais, precisa apanhar mais, precisa parar de ter vergonha na cara e levantar e realmente seguir a vida. Quando as pessoas falam isso, as pessoas não têm noção do quanto que o depressivo sofre, o quanto que a depressão ela incapacita. Segundo as notícias, por exemplo, colocam que a depressão, hoje, ela já é o processo que mais incapacita o trabalhador. Ou seja, dentro do INSS, a depressão é o que mais incapacita, é o que mais aposenta as pessoas e é o que mais coloca as pessoas dentro de casa com atestado. Então é interessante vocês entenderem que não é porque a depressão ela não sangra, ela não arde, ela não é um machucado na pele, que ela não dói e que ela não mata. Então é interessante vocês entenderem que não é porque não está sangrando o machucado, que é a depressão por dentro, internamente, que a pessoa ela está bem. Então não é porque eu tô com machucado na pele, seja algo muito mais pior do que a depressão, que é algo que não é visível. Então a depressão ela parte basicamente de um ponto de acreditar. Então chega uma hora que você acaba duvidando da pessoa que está do seu lado, você fala assim, mas será que ele está sofrendo mesmo? Parece que é frescura, parece que é preguiça, parece que é corpo mole. Pessoal, pode acreditar. Depressão é algo sério, é uma doença séria, e é justamente essa doença que está acabando com as pessoas, principalmente na pandemia, tá bom? Então, tristeza é um sentimento normal que você tem. Ou morreu o cachorro, o vizinho, estou triste porque perdi a namorada, estou triste porque fui mal no serviço, estou triste porque meu time não ganhou, estou triste porque aconteceu alguma coisa séria no meu dia. Então a tristeza ela tende a ficar ali mais ou menos umas 2, 3 semanas no máximo. A depressão, além dela ficar 3, 4, 5, 6 semanas ali, é algo que você não consegue controlar. Você tenta sair da cama e tem dificuldade, você tenta fazer algo, mas você sente que parece que tem algo que te puxa para baixo, que te deixa triste. Então é algo incontrolável e é algo frequente e é algo que vai estragar, que vai realmente prejudicar o seu dia a dia. Então isso é depressão, tá bom? A outra pergunta que eu mais recebo também é: o que é ansiedade generalizada? Já expliquei aqui que o transtorno de ansiedade generalizada nada mais é do que o principal transtorno que as pessoas mais sofrem. As pessoas estão acostumadas a falar que, eu sofro com ansiedade. Não existe sofrer com ansiedade, existe sofrer com algum tipo de ansiedade ou algum tipo de transtorno ansioso. E nesse caso, a ansiedade generalizada é um tipo de transtorno que incapacita a pessoa e faz com que ela tenha comportamentos que sejam comportamentos típicos daquelas pessoas que falam que sofrem apenas com ansiedade. Então, por exemplo, são aquelas pessoas que têm o pensamento acelerado, sempre tem tremedeira, são aquelas pessoas que sentem calafrio, são aquelas pessoas que têm uma preocupação excessiva, são pessoas também que acabam tendo dificuldade de concentração, ou seja, são aquelas pessoas mais irritadas, que querem tudo na hora, que são muito elétricas, agitadas. Essas aí são pessoas que sofrem de ansiedade generalizada, tá bom? Então, ansiedade generalizada já é uma ansiedade patológica e é classificada dentro dos transtornos ansiosos. Fica bem claro, é um tipo de ansiedade patológica, tá bom? A outra pergunta que eu mais recebo também é: tem como curar a ansiedade ou a depressão sem remédios? Primeiramente, não existe cura para a ansiedade e depressão, conforme eu já expliquei aqui na primeira pergunta. Agora, tem como sem remédios? Tem sim. Por quê? É igual eu falei,
Quando você sofre de depressão leve a no máximo moderada, ou de uma ansiedade também ali leve, um tipo de ansiedade leve a moderado, você consegue por meio de técnicas, por exemplo, fazer o controle e automaticamente você se livrar desses dois problemas, tá bom? Ou seja, diminuir a probabilidade, tá? Não é se livrar no sentido de cura, não entenda errado. É que tem muitos profissionais que acabam divulgando essas palavras. Se livre da depressão, resolva a sua ansiedade. É isso que eles querem dizer, ou seja, fazer a remissão dos sintomas e que você não sofra mais com esses problemas. Então, sem medicações, dá sim. Só que quando é caso muito grave, aí tem que fazer a associação da medicação, porque daí a medicação vai fazer um trabalho de regular a química cerebral que está desregulada, tá bom? Então eu não sou aqui uma pessoa que ataca as medicações, mas sim as pessoas que tomam as medicações e que não têm o conhecimento correto e acham que as medicações são a fonte de milagre. Então tem tratamento sim e dá para tratar sem remédios. Só que basta você seguir a risco o tratamento com um profissional, no seu caso específico, fazer corretamente e tem que ser um caso de leve e moderado no máximo. Se for um caso muito grave, aí realmente vai ter que ter uma intervenção medicamentosa, tá? A outra pergunta que eu mais recebo é: então, tem como viver livre da ansiedade e depressão? Nunca mais tomar remédios? É aquilo que eu falei. Mais uma vez, as perguntas sempre estão relacionadas à medicação. Por quê? Porque as pessoas, é aquilo que eu acabei de explicar nessa live, as pessoas estão acostumadas a viver dentro de uma medicina clássica e a maioria dos problemas médicos da medicina são problemas onde a causa e o efeito são coisas mais claras, como no caso da gripe. Então você toma a medicação e o problema resolve. Então a gente acaba aprendendo mal. E aí quando cai dentro dos transtornos neuropsiquiátricos, que vai atrás de um psiquiatra, de um psicólogo, não entende muito bem como que faz o tratamento, porque eles acham que é a mesma coisa como se fosse uma gripe, uma infecção, um problema intestinal, onde a medicação vai fazer um papel mais importante do que a pessoa mudar a relação com o pai, com o filho, ou se não, dormir melhor. A pessoa não consegue entender que dormir melhor, melhora a ansiedade, comer melhor facilita o processo do seu intestino e aí vai produzir mais a serotonina. As pessoas não têm essa visão integral do corpo, que tudo está interligado. Elas acham que mente e cérebro são coisas distintas e são coisas separadas. Então elas acham que a medicação vai subir lá no cérebro e vai resolver a depressão. Por isso que as pessoas tomam de meses a anos. Então tem como viver livre? Dá sim, só que você tem que aprender a controlar e não só ir atrás de medicação. Por isso que as perguntas que eu mais recebo sempre estão atreladas à medicação, porque as pessoas acham que tudo é medicação. Não é assim que funciona. Saúde mental é algo muito mais complexo. Envolve relações, envolve o que você faz na sua vida, envolve como você interpreta os seus problemas, como você resolve os seus problemas, como que você organiza os seus problemas, envolve também, dentre outras coisas, como que você cuida do seu organismo, ou seja, é muito complexo. Por isso que tem muitas pessoas sofrendo. Por isso que o Brasil hoje é o país com mais diagnóstico de depressão e ansiedade, porque as pessoas não têm o conhecimento. As pessoas não têm o saco de ficar assistindo essa live e elas pulam porque elas querem ver vídeo de gatinho. Só que daí na hora que elas estão sofrendo muito, só tomar medicação que resolve. Só que na hora que o sofrimento aumenta, elas começam a perceber que não é só por meio da medicação, que vai ter que fazer atividades e vai ter que aprender técnica. Eu costumo falar para os meus pacientes que lá na clínica, na hora que eu estou tratando eles, é como se fosse uma faculdade, um curso, porque eles aprendem muito comigo como controlar. Então eles saem de lá com muito conhecimento. Então eles basicamente fazem um curso comigo ali, né? Então, pessoal, eu fiz uma seleção das perguntas que eu mais recebo no Instagram e também que eu mais recebo dentro da minha clínica. Só que agora eu quero responder a sua dúvida. Então faz o seguinte, comenta abaixo aqui a sua dúvida, que eu vou responder. Aí eu faço uma outra live igual essa e eu vou responder uma por uma. E quem sabe eu respondo a sua dúvida. Então, comente a sua dúvida aqui várias vezes, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e aí sim você vai conseguir ter a sua pergunta sanada, tá? Pessoal, por favor, me siga nas outras redes sociais, principalmente Instagram, que é esse aqui que tá na tela, principalmente também o Facebook. E se você não segue eu aqui no meu YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Lembre-se que o YouTube é de graça, o meu Instagram é de graça, o Facebook é de graça. E também lembre-se que o meu livro é de graça, então para todos os meus seguidores que me seguem, eu sempre entrego o meu livro gratuitamente. Saber as técnicas desse livro vai te proteger e vai te dar mais arsenal para que você possa lutar contra esses dois problemas, tá bom? Muitas pessoas elas não melhoram porque elas não têm conhecimento, porque elas não sabem o que fazer, onde ir, como tratar, e também o que fazer no momento de uma crise, ou na hora que ela estiver sofrendo com depressão. Mas quando você estuda e assiste essa live até o final, lê meu livro, acompanha os meus conteúdos, que todos são gratuitos, não vendo nada,
lá eu ensino ponto por ponto como controlar. Então aproveite, é de graça, me siga em todas as redes sociais e pegue o meu livro. Então para você que quer meu livro, é muito simples, é só você ir lá no meu Instagram e clicar no primeiro link da bio, tá bom? Corre lá no meu Instagram e clica no link que tá lá na bio, que você vai pro meu site e lá você consegue pegar o livro, é de graça. É um livro de 200 páginas, mais ou menos, mais de 200 páginas, e lá você consegue pegar, ok? Pessoal, então muito obrigado, deixa o like, se inscreva no canal, se você estiver assistindo no Facebook ou no Instagram, comente a sua dúvida, que eu sempre respondo em todas as redes sociais, tá bom? Mas me siga então aí nas redes sociais e pegue meu livro que tá lá no Instagram. Muito obrigado e até a próxima live.